Você já comprou um livro que você nunca leu? Já olhou para sua pilha de livros e sentiu uma satisfação só de tê-los? Talvez você não seja uma pessoa que ame a leitura. Você ame a ideia de ser alguém que lê. Aqui eu falo de psicoeducação e tudo que a gente fala aqui é para nos auxiliar, nos ajudar a pensar melhor. A psicoeducação ela tem um propósito na psicologia de fazer com que nós pensemos com mais clareza, que ela corrija a rota da nossa visão e que a gente passe a olhar as coisas por um outro ângulo que a gente nem pensava em ter olhado. E eu queria iniciar logo de cara esse bate-papo com uma pergunta. Você já reparou a forma como a gente lê no recorte social de hoje, na era em que nós estamos, no século em que nós estamos? No livro Sociedade do Cansaço, do filósofo coreano Kim-Chul Han, acho que é assim que se pronuncia, ele mostra que nós nos tornamos exploradores de nós mesmos. A psicanálise ela ajuda a gente a entender o porquê especificamente isso dói quando nós de alguma forma falhamos com isso. Bem, para Lacan, a culpa ela não surge apenas porque nós quebramos uma regra existente, tanto social quanto unicamente que nós consideramos importante para nós. Ela aparece porque nós falhamos diante do desejo do outro. E especificamente o outro, para Lacan, não é apenas a outra pessoa. É o campo simbólico, é a cultura, é a linguagem, é o conjunto de expectativa que nos antecede. E nessa sociedade da performance, o outro, ele diz o tempo inteiro: seja produtivo, seja interessante, seja desejável, seja excepcional. E aí quando nós não performamos isso, a culpa, ela começa a nos acometer, ela aparece em nós como uma forma de insuficiência estrutural social. Quando eu falo de insuficiência estrutural, eu não estou falando que há algo de defeituoso em mim, em você, em nós como sociedade como um todo. O que eu quero dizer é que, para Lacan, o sujeito ele é estruturalmente faltante. Existe uma lacuna em nós, entre o que somos e o que tentamos alcançar. O problema é que na sociedade da performance a qual vivemos hoje, essa falta, essa lacuna, ela deixa de ser uma condição humana e vira uma falha pessoal. O quem eu deveria ser passa a ser visto como uma incompetência social, uma incompetência pessoal. E é exatamente aqui que tudo vai virando performance. Trabalhar vira performance, relacionar vira performance, cuidar do corpo também vira performance, até a própria leitura vira performance. Então percebe como a leitura também vai entrando nessa mesma lógica? Então é preciso ler muito, ler rápido, saber ter uma leitura dinâmica, ler os livros certos. Ah, você precisa ler os clássicos. Ler antes dos outros. E aí a pergunta ela deixa de ser: o que essa leitura ela me provoca? Quando a gente entra nesse campo de entender a leitura por si só, a gente está trazendo profundidade e saindo do campo da performance que fala de quantidade. Se a gente não para observar esses detalhes, a experiência da leitura, que poderia ser um encontro, vira uma métrica. E uma coisa muito interessante também de pensarmos é a forma como hoje nós lemos, ela é atravessada pelo tempo em que nós estamos. A nossa leitura ela passa a ser um pouco mais fragmentada, pulverizada, até porque a nossa atenção hoje ela é fragmentada. E isso não torna eu e você menos leitor, torna apenas leitores do nosso tempo. O risco não está na forma fragmentada de ler, na forma pulverizada, mas sim transformar em tudo em uma competição silenciosa. Porque quando até o conhecimento ele vira corrida, nós perdemos a nossa capacidade de profundidade experiencial com a leitura. E profundidade exige pausa. E pausa nessa sociedade da performance é praticamente um ato subversivo. Arrisco dizer que talvez
O verdadeiro gesto mais crítico hoje não era nós lermos mais em quantidade, seja sustentar uma ideia suficientemente para que ela nos transforme. Talvez também a grande questão não é se estamos lendo pouco ou lendo mais, ou até mesmo de forma pulverizada, mas sim qual é a qualidade e a profundidade que nós estamos tendo com o conhecimento. Se nós estamos sendo atravessados por uma sociedade que transforma tudo em desempenho, tudo em performance, é natural que o próprio saber ele vire produto. A gente estuda esses fenômenos sociais em psicologia a todo momento. E se você gosta desse tipo de assunto, permaneça aqui. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar o like, fique à vontade. A psicoeducação ela pode sim corrigir a rota da nossa visão. Então, obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.